Quando você olha o que está acontecendo nas organizações, o que você enxerga é muitas pessoas, eu diria, cansadas, desgastadas, em burnout, tentando encontrar sentido naquilo que está fazendo. Em que medida eu verdadeiramente estou ressignificando o meu propósito maior, ou eu só estou colocando uma roupagem, eu estou fazendo de novo um D para, só que o meu propósito continua sendo esse. Olá, meu nome é Marcos Pittini e eu vou começar esse vídeo hoje contando uma história, um caso real que eu vivi. Numa ocasião fui chamado por uma empresa, por um banco, e eles gostariam de conversar um pouco sobre propósito. A verdade é que é inquestionável a quantidade de organizações que hoje têm olhado para esse tema. E aí, chegando na conversa, a gente começou a se aprofundar um pouco sobre o tema. E eu lembro que teve uma pergunta que ele falou, me ajuda a tangibilizar o que seria propósito, né? E aí um exemplo que apareceu foi, legal, vocês estariam dispostos a falar para todos os gerentes de vocês não ligarem para os clientes pedindo para vender um determinado produto para ele bater uma meta, ou condicionando a compra de um determinado produto a um benefício de outro, ou coisa que o valha? E curiosamente a reunião ali acabou, né? Ela ficou bem claro que a compreensão, vamos dizer assim, a compreensão do que era propósito na cabeça do executivo que eu conversava, ela estava bem distante, vamos dizer, daquilo que eu convido a olhar, para aquilo que parece ser, no meu ponto de vista, propósito. E aí começa já, de cara vem uma primeira reflexão de que como se propósito e dinheiro não pudessem conversar. Isso é falso. Eu costumo dizer que o propósito é aquilo que te traz sentido, né? Não sentido para onde eu vou, mas sentido do por que eu estou aqui, né? O que eu estou fazendo, qual é a minha... ao que eu sirvo, né? E para eu continuar servindo, eu preciso de dinheiro, né? Se eu deixo de receber por aquilo que eu ofereço, a não ser que eu tenha outras formas de funcionamento, mas mesmo numa organização, numa instituição que tenha doação, ela depende da doação, o dinheiro é a moeda de troca. Não são excludentes, né? Ao contrário, elas são totalmente interdependentes. Mas eu diria que a gente vive hoje numa era que eu chamaria de uma era do falso propósito. Porque o que está acontecendo, quando você olha para o sintoma, quando você olha o que está acontecendo nas organizações, o que você enxerga é muitas pessoas, eu diria, cansadas, desgastadas, em burnout, tentando encontrar sentido naquilo que está fazendo. E como resposta a isso, as organizações estão então desenhando, vou chamar aqui de frases ou statements de propósito, colocando aquilo como se fosse uma nova peça de marketing. Então, até olhando para alguns vídeos anteriores, né, a gente falava sobre mecanismos de reforço, né? Então, uma cultura ela é formada por mecanismos de reforço e vem de novo uma tentativa de criar um novo mecanismo de reforço. Então tem um D e um para aqui. Eu crio um novo mecanismo de reforço que é o quê? Eu vou criar um propósito, né? Vou entender qual é e vou definir, escrever um propósito para a minha organização, porque eu estou sentindo que as pessoas estão precisando disso, porque elas não estão se sentindo, né? Não tem sentido o que elas fazem. E aí é o que a gente tem visto, né? Muitas empresas construindo frases que têm seu impacto, que também têm a sua verdade, mas, de novo, a grande pergunta é: o que está aqui como modelo mental? Qual é o modelo mental que sustentava ou sustenta aquele sistema ainda hoje? É um modelo mental verdadeiramente alinhado a um propósito? Ou é um modelo mental que, em primeira instância, enxerga
dinheiro. E nenhum julgamento, porque, ok, você construiu uma organização onde o maior propósito, ou o propósito primário, é retorno para o acionista. Isso, inclusive, está escrito em 99% dos livros de gestão. E esse é o grande mindset. Quer dizer, se você olha para os executivos hoje, né, o grande mindset que existe é isso. Tá tudo bem eu fazer várias coisas, desde que eu traga retorno para o acionista. Volta nessa pergunta, quer dizer, em que medida eu verdadeiramente estou ressignificando o meu propósito maior, ou eu só estou colocando uma roupagem, eu estou fazendo de novo um D para, só que o meu propósito continua sendo esse. Quem vive nessas organizações sentem o quê? Uma mentira, sentem que é uma frase de efeito e que na prática não necessariamente é isso que acontece. Tá tudo bem se a minha escolha é ter um retorno, o meu propósito primário é retorno. Tá tudo bem, mas desde que eu coloque, deixe isso claro. Ao mesmo tempo que, se a gente for olhar de maneira sistêmica, uma organização que vive e sobrevive exclusivamente para fazer dinheiro é uma organização mecânica, é uma organização quase, eu diria, morta eventualmente, é uma organização que dificilmente conecta as pessoas a algo verdadeiro, a algo maior, e tudo que se cria numa organização como essa diz respeito ao dinheiro. Então, se você for olhar, não à toa, por exemplo, se você olha nas áreas até de recursos humanos, um mecanismo de reforço dessas organizações é chamado de gestão de talentos. E o que você vai procurando fazer é ajudar aquelas pessoas a buscar maiores espaços, a se promover, a ter suas promoções, a ocupar lugares maiores. O que, na verdade, está reforçando justamente essa vontade interna que você acaba estimulando de que as pessoas também ganhem mais dinheiro. Já que eu estou dando mais dinheiro, eu também quero ganhar mais dinheiro. Então, o meu foco, né, eu me desenvolvo, eu faço treinamento, eu vou fazer job rotation, eu vou morar no exterior. Por quê? Para alimentar um propósito social ou porque eu estou dando dinheiro para a organização e ao dar dinheiro para a organização eu também ganho mais dinheiro? E também está tudo bem você ter um retorno sobre o seu esforço. Mas qual é o grande mobilizador? Então a pergunta, acho que nada contra essas escolhas, mas à medida que eu promovo um propósito que ele é falso, ou ele na verdade é um propósito que ele é secundário, né? Então eu falo, eu ajudo a sociedade a ter mais vida, né? Ou a ter mais saúde, que eventualmente pode ser um propósito, mas na prática, desde que isso não me prejudique financeiramente. Então, o dinheiro está sempre como uma força maior naquele sistema.